olá a todos, meu nome é Susana Costa e faço parte da equipa de Corrente Atlas. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast, que é o Conversas da Ciência. Esta rúbrica surgiu com o propósito de explorar de forma mais simples diferentes temas ligados ao mar, com a ajuda de um convidado. E hoje temos connosco o Nuno Vasco Rodrigues, a quem aproveitamos desde já para agradecer a disponibilidade e ter aceito o nosso convite. O nosso convidado é biólogo marinho, com mestrado em estudos integrados dos oceanos. Aprofundou o seu conhecimento na área de conservação marinha através de trabalho em várias instituições, em diversos projetos, tendo também integrado várias expedições científicas. Tem dezenas de artigos científicos e ainda 3 livros sobre fauna marinha na sua autoria. Desenvolveu ainda bastante trabalho enquanto fotógrafo, tendo-se especializado em fotografia submarina com o objetivo da conservação. As suas fotografias contam com diversos prémios e publicações. É também mergulhador certificado e assistente de instrutor, contando com mais de 1000 horas debaixo de água em vários locais do mundo. Hoje a nossa conversa é sobre conservação marinha e a sua relação com a fotografia subaquática. Vamos iniciar então com uma primeira pergunta, em que gostaríamos de saber um pouco mais sobre ti e sobre o teu percurso até ao momento em que cruzaste com o tema da conservação marinha, e se foi algo que sempre esteve presente na tua vida e se sempre quiseste seguir ou se foi mais tarde que surgiu. Olá, antes de mais, Susana, e obrigado à Corrente Atlas pelo convite, muito me honra estar aqui e partilhar um bocadinho do que tem sido o meu trabalho e a minha experiência como biólogo marinho, mas também como fotógrafo. Então, respondendo à tua pergunta, a paixão pelo mar e pela bicharada marinha, digamos assim, surgiu desde que me lembro, desde muito pequeno, que lembro-me que passava férias no verão no Algarve e passava o dia inteiro mergulhado nas poças de maré à procura de caranguejos e peixinhos. Portanto, sempre foi algo que esteve comigo, enfim, desde que me lembro. E, portanto, a determinada altura percebi que o futuro passava por aí, passava por estudar os animais marinhos, para perceber um bocadinho mais sobre esse mundo fascinante que era o oceano. E depois, enfim, tive sempre, naturalmente, o apoio dos meus pais, e portanto isso acabou por ser algo fundamental. Tanto dos meus pais, a minha família também perceberam desde cedo que aquilo era uma paixão, e portanto foi relativamente fácil o processo digamos, não precisa de convencer ninguém, porque normalmente a malta fala em biologia marinha e depois fica sempre preocupado, mas isso dá emprego, não dá, é uma profissão um bocadinho, enfim, pouco convencional. Mas pronto, eles apoiaram-me sempre a 100% e sem eles não seria possível, naturalmente. Depois, eu lembro-me que eu sou de Coimbra, portanto não moro propriamente à beira-mar, apesar da Figueira da Foz ser ali relativamente perto, mas eu lembro-me que quando tinha a oportunidade de ir para o mar, para a praia, era de facto de uma absorção tremenda em termos de conhecimento do que era a vida marinha. Portanto, eu lembro-me desde muito cedo de comprar uma máscara, de andar a começar a explorar quando já sabia nadar, e depois mais tarde comecei a pesquisar um bocadinho quando é que eu podia começar a fazer mergulho de garrafa e, portanto, poder explorar ainda um bocadinho mais, ir um bocadinho mais fundo, e, portanto, lembro-me de fazer o batismo de mergulho, devia ter uns 11, 12 anos. Depois, enfim, veio naturalmente a parte da formação académica e, portanto, eu vim para Peniche no primeiro ano que abri o curso de Biologia Marinha, e, portanto, fui a primeira turma de Biologia Marinha de Peniche, e desde logo tentei, enfim, relacionar-me com tudo o que fosse atividades ligadas ao mar que aqui existissem, e, portanto, fiz logo o curso de mergulho, fiz de imediato, aqui nas Berlengas. E comecei a estar envolvido em diversas atividades, projetos, ações que de alguma maneira eram uma desculpa para estar perto do mar, para estar dentro de água e a estudar um bocadinho mais sobre a bicharada marinha. Portanto, foi desde muito cedo e pronto, e aqui estou agora. Sim, senhor. Dá para ver que realmente teve um grande impacto na tua vida a presença do mar, pronto, este pequenino. E levou por este caminho até à biologia marinha. E o mestrado em estudos integrados dos oceanos, como sentes que melhorou ou como foi diferente biologia marinha? Então, o mestrado eu vejo como algo que... Como é que eu ia dizer isto? Eu quando surgiu essa possibilidade, eu terminei a licenciatura,
e eu lembro-me que na altura estive envolvido nos outros projetos, então eu não tive pressa em fazer o mestrado na altura. Portanto, ainda não eram os mestrados integrados, como há hoje em dia, e portanto, e lembro-me que em Peniche, onde eu estudei, nem sequer havia mestrados na altura. E, portanto, teria sempre de escolher uma outra instituição, o que não seria um problema de maneira nenhuma, porque eu estava sempre disposto a ir para fora, pesquisar um bocadinho mais. Aliás, eu, a meio do curso, passei 6 meses no Brasil a fazer um estágio, depois tive mais 6 meses nos Estados Unidos a fazer outro estágio, e, portanto, sempre muito aberta a conhecer culturas diferentes, pessoas diferentes, maneiras diferentes de trabalhar. O mestrado surgiu numa altura em que eu estava com uma bolsa de investigação em Peniche a trabalhar nos peixes das berlengas, e estava, na altura, também a trabalhar no meu primeiro livro, e, portanto, acabou por aparecer uma oportunidade de fazer este mestrado, que era organizado entre a Universidade dos Açores e aqui o Politécnico de Leiria, em Peniche. Portanto, era um mestrado, digamos, co-organizado por essas duas instituições, mas curiosamente era precisamente o mestrado que eu já tinha em tempos andado a ver que poderia ser a minha opção. Portanto, tudo o que era a componente curricular pareceu-me que era tudo que se alinhava com os meus interesses, e confesso que pensei, estou aqui em Peniche, as aulas são aqui, tenho a oportunidade de ir aos Açores, pensar que se calhar consigo conciliar isto tudo, ao mesmo tempo tenho a bolsa de investigação, estou a fazer o livro. Enfim, confesso que foram ali 2 anos muito intensos, de muito trabalho e de muita dedicação, porque enfim, se não fosse assim não conseguia ter, enfim, casado tudo isto, mas olha, acima de tudo, o que eu senti foi que me deu uma rede de conhecimentos que vem crescendo com o tempo, e isso eu acho que depois a determinada altura acaba por ser importante. Deu-me um conhecimento muito grande sobre, enfim, outras pessoas, outros investigadores, o que é que andavam a fazer, e isso fez com que mais cedo ou mais tarde eu acabei por voltar ao contacto com eles. E hoje em dia somos colegas, somos amigos, fazemos trabalhos conjuntos, muitas pessoas aí do mestrado, ou que foram meus professores, ou que foram meus colegas, e portanto eu acho que passa muito por aí, pelo aumento da rede de conhecimentos, tanto de pessoas, como de áreas de trabalho, como projetos de investigação. Portanto eu acho que passa muito por aí. Não tantas, enfim, as aulas propriamente ditas, as cadeiras que temos ali, enfim, não deixa de ser importante, mas eu acho que isso não é o mais importante. Certíssimo. Parece muito interessante a perspectiva de mestrado. Muitas vezes nós não temos, pensamos mais numa especialização e não tanto numa maneira de alargar a nossa rede, digamos. Mas... Sem dúvida, sem dúvida. Eu senti muito isso. Eu via muitos colegas, enfim, acabavam a licenciatura e imediatamente punham-se no mestrado, porque, enfim, não sabiam como é que haviam de fazer, e eu percebo, é legítimo. Eu, por outro lado, privilegiei fazer outro tipo enfim, se calhar de começar a trabalhar noutras áreas, ou trabalhar na área, digamos assim, e não ir de imediato, não procurar com formação. A formação depois acabou por surgir como uma oportunidade, e eu acho que não, enfim, agora vejo que, na minha perspectiva, foi a opção correta. Então vamos começar aqui com as nossas perguntas. Vamos começar por dar os parabéns pelo prémio que recebeste no ano 2021, na categoria de fotógrafo de conservação pela Ocean Geographic Society, e a fotografia premiada mostra uma dura realidade da conservação do oceano. Estando desde 2006 no mundo da fotografia subaquática, como consideras que tem evoluído o retrato do lixo marinho ao longo dos anos? Ou seja, como sentes que tem estado a sua presença nos vários locais que tens fotografado? Se há algum que tu fotografaste mais que uma vez ao longo dos anos? E se houve assim alguma evolução notória? Ok, então deixa-me só, eu a determinada altura vou ver um corte, mas só para perceber, estás-me a perguntar essencialmente o que é a minha perspectiva em relação ao lixo marinho, como é que tem evoluído ao longo do tempo que eu tenho mergulhado, é isso, o que é que eu tenho visto. Então, o que eu me vou percebendo, e enfim, já são mais de 20 anos a mergulhar, em alguns dos pontos de mergulho com alguma regularidade, o que me vai permitindo perceber enfim, a maior abundância de lixo que existe, essencialmente plástico. Portanto, o plástico é de facto, enfim, um problema gigante, monstruoso mesmo, e o facto de hoje cada vez mais, ou hoje em dia, usarmos muito como algo descartável, ao contrário do que acontecia
enfim, no início da era do plástico, em que o plástico, atenção, o plástico é um elemento, é um material absolutamente incrível e com uma importância tremenda, enfim, na nossa vida. O que eu acho que temos de ter muita atenção é a questão da descartabilidade, digamos assim, do plástico, o facto do plástico de uso único, enfim, como nós chamamos, não é? Esse parece-me que é o principal problema que existe aqui nos oceanos. Portanto, vemos a grande quantidade dos itens de plástico, enfim, são coisas, são garrafas de plástico, sacos de plástico, palhinhas, muitas vezes coisas de uso único. E, portanto, isso parece-me que é extremamente preocupante, porque, de facto, o tempo que usufruímos delas é mínimo para o tempo que depois, enfim, demoram a degradar-se e a quantidade enfim, de vida marinha que acabam por afetar e consequentemente, a nossa vida também, não é? Isso eu tenho reparado cada vez mais plástico, e o que eu tenho também reparado enfim, muito plástico ligado, portanto, às artes de pesca, portanto, linhas, redes, armadilhas. Tenho visto com alguma, não sei se não te consigo dizer se mais, menos do que antes, sei que agora estou com um olho diferente para essas coisas e se calhar, e tendo a câmara sempre comigo, acabo por fazer essa fotografia de pesca fantasma, portanto tudo que é utensílios que acabam por ficar no fundo do mar perdidos ou abandonados e que acabam por ficar a matar a vida marinha, portanto é chamada pesca fantasma. Isso acaba por ser algo que eu comecei a perceber da problemática que é. Portanto, é de facto uma ameaça tremenda para a vida marinha a nível global e, portanto, eu tenho fotografado cada vez mais, até porque sinto que é algo que, enfim, o cidadão comum não tem noção. Portanto, o cidadão comum começa a ter noção da questão do plástico, enfim, muito dos documentários, das notícias que vão aparecendo, das baleias que ingeriram plástico, as focas que são, enfim, há esse está bem presente, é o peixe que consumimos e que devemos perceber e tem plástico lá dentro. Há hoje em dia um conhecimento ou uma noção bastante, enfim, sólida dessa problemática. E está-se a fazer alguma coisa por isso. Pronto, acho que isso é o suficiente, claro que não, é preciso fazer muito mais, mas portanto não é fácil, tendo em conta os interesses todos que existem por trás disto. Mas eu tenho trabalhado, enfim, um bocadinho com a questão da pesca fantasma e estou mais atento, se calhar, do que estava antes, e, portanto, provavelmente eu estou a encontrar hoje em dia mais lixo derivado de artefactos de pesca do que no passado, por isso, por estar mais atento. E, portanto, tem sido também essa uma das minhas, digamos, mensagens através da imagem, de combater a pesca fantasma, a importância enfim, de não deixar esses artefactos de pesca no mar, porque acabam por ter consequências enfim, devastadoras para a vida marinha. Sem dúvida. E acho que particularmente a parte da pesca fantasma realmente passa-nos despercebido, porque nós muitas vezes vamos à praia e acabamos por ver, muitas vezes, nas zonas costeiras, bocados de redes e mesmo outros artigos de pesca, mas pronto, é sempre, por exemplo, salta sempre muito mais à vista beatas, nós falamos muito, mas realmente o problema da pesca fantasma é um problema sério. Que realmente a fotografia entra aqui como uma posição forte na comunicação destes problemas. E assim faço já a ligação para a próxima pergunta, que é, de certo modo, a fotografia afasta um bocado a ideia do longe da vista, longe do coração, por trás-nos realmente a realidade aos nossos ecrãs, não é? E qual foi o momento em que tu percebeste realmente o impacto que estas fotografias têm na consciencialização da comunidade em geral, por estes problemas que surgem? Olha, não te sei dizer sobre um momento em particular. O que eu me vou apercebendo é que, por vezes, eu, quando partilho nas redes sociais ou no meu site, ou muitas vezes em exposições, fotografias com enfim, que acabam por transmitir essa realidade, muitas das pessoas que vêm ter comigo, e eu lembro-me que tive uma exposição há já algum tempo e que tinha uma fotografia em que falava da poluição, mas da pesca fantasma em particular, não me lembro agora qual era a fotografia, mas lembro que passado muitos anos, ou alguns anos, lembro-me de umas pessoas que vieram ter comigo, estava numa palestra e eles disseram que tinham estado
numa exposição minha, e que eu tinha, na apresentação da exposição, tinha falado da questão da pesca fantasma, que era algo que eles desconheciam por completo, mas que nunca mais se esqueceram daquela história e que começaram a ficar atentos a essa questão e a perceber, de facto, a dimensão que tem. Portanto, e atenção, estamos a falar de pessoas que não são ligadas à biologia marinha, não são ligadas à investigação, enfim, são simplesmente pessoas, enfim, que acham piada à fotografia e estão sensíveis às questões ambientais e às questões ambientais marinhas em particular, mas que ali ficaram, através daquela fotografia, enfim, é o que eu tento fazer sempre, através de uma fotografia que tenha algum impacto, seja, enfim, do ponto de vista, seja positivo ou negativo, portanto as pessoas acabam por ficarem impactadas e então abre-se ali uns minutos, se calhar, de atenção. As pessoas, a partir do momento em que estão em choque com a fotografia, ou porque é uma fotografia muito bonita, ou porque é algo trágico e muito gráfico, as pessoas acabam por ficar atentas e curiosas sobre qual é a história por trás da fotografia. E é aí que eu tento passar a mensagem de conservação e muitas vezes essa mensagem fica. E isso acaba por ser uma validação também do trabalho, enfim, que nós andamos aqui a fazer, é que de facto percebes que as pessoas decoraram aquela tua história que tu contaste há uns anos numa exposição e que ela estava lá e que vêm de falar outra vez daquela fotografia e como se lembram desse momento. Sim, como é uma forma das pessoas depois lembrarem-se também das problemáticas ao longo da sua vida. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, passando um bocadinho para o teu trabalho como biólogo marinho, que já te levou por muitos caminhos, como já disseste, já passaste por Brasil, por Boston, e já contaste com expedições para vários locais. Qual deles dirias que se destaca em termos da biodiversidade e conservação e porquê? Ui, isso é uma pergunta impossível de responder. Não sei, é assim, é difícil. Olha, eu posso dar um exemplo de um sítio que me apaixonou por completo e que continuo apaixonado, que é São Tomé e Príncipe. Eu estive em São Tomé e Príncipe talvez há quase 20 anos, a primeira vez, e é uma história curta e curiosa, mas que não deixa de ser impactante. Eu estive em São Tomé há cerca de 20 anos e lembro-me que na altura acho que fiz 2 mergulhos só, mas andava, enfim, tinha o tubo e a máscara, andava ali a fazer um snorkeling naquelas praias locais, e lembro-me de estar a mergulhar e a ver tubarões, no fundo, tubarões lixa, que são tubarões assim, não é aquele tubarão típico da National Geographic, são tubarões que vivem normalmente mais ali junto ao fundo, mas lembro-me de ver tubarões, sei lá, 3, 4 metros de profundidade, portanto ali muito pertinho da praia. E eu lembro-me de ficar surpreendido e ao mesmo tempo agradado, porque na altura já tinha alguma formação em biologia marinha, já sabia que os tubarões não são propriamente máquinas assassinas e que querem comer os humanos, não é nada disso. Portanto, achei curioso estarem ali tubarões tão perto da praia e supostamente em harmonia com os humanos. E passado em cerca de 13, 14 talvez, eu tive a oportunidade de ir fazer várias viagens a São Tomé e Príncipe, e inclusive depois cheguei a ter um financiamento para ir lá fazer um trabalho de levantamento da fauna, da ictiofauna, portanto dos peixes locais, e na altura fizemos alguns trabalhos, fizemos um livro das espécies locais, de peixes de São Tomé, fizemos também um póster das espécies comerciais, que depois oferecemos vários exemplares, fizemos cerca de 1000 pósteres que foram oferecidos depois às comunidades de pescadores, às instituições governamentais, às ONGs, os livros igualmente, e lembro-me de facto de perceber que, e nós fizemos, diria que se calhar eu e os colegas tivermos feito mais de 100 mergulhos nesta última viagem, nesta última expedição, e não vimos um único tubarão. E fizemos mergulhos em zonas remotas, em profundidade, portanto, em todo o tipo de habitats, e não vimos um único tubarão. Portanto, assusta-me perceber o que em 20 anos aconteceu em São Tomé e Príncipe. E quando falo dos tubarões, porque têm características biológicas que os fazem ser pouco resilientes à sobrepesca, nomeadamente o facto maturam sexualmente tarde, têm poucos descendentes, têm um crescimento lento, portanto, são 3 das grandes questões que acabam por tornar os tubarões extremamente vulneráveis à pesca e, portanto, a dificuldade de regenerarem, digamos assim, a população.
mas não só os tubarões, mas lembro-me de me aperceber de como, e estou a falar essencialmente de pesca artesanal, mas de como a simples pesca artesanal, existe pesca industrial também, mais fora normalmente, mais em alto mar e mais dirigida muito ao atum, mas lembro-me de perceber como a pesca artesanal e portanto muito dirigida a peixe relativamente pequeno e das zonas de Recife, estava a afetar grandemente a população dos peixes locais. Portanto, cada ano que eu ia lá, e fui alguns anos seguidos, eu percebia que os peixes que estavam à venda eram cada vez mais pequenos, muitos deles não tinham sequer um tamanho de mínimo, ou seja, o tamanho mínimo é definido em função de pelo menos deixar que os peixes se reproduzam pelo menos uma vez, portanto deixem descendência, e claramente a maior parte dos peixes que estavam à venda nos mercados não eram maturos, portanto nem tiveram oportunidade de se reproduzir uma vez, já estavam a ser capturados. Lembro-me de fazerem pesca com pessoal a operar redes de pesca com garrafas de mergulho, portanto desciam lá em baixo e com garrafa de mergulho andavam também com um remo a destruir os corais para tirar os peixes e portanto o que eu posso dizer é que é um cenário absolutamente desolador e quando depois fazemos um mergulho e percebemos que grande parte dos corais estão destruídos por essa prática destrutiva de tirar os peixes dos esconderijos. Existe pesca com bombas, enfim, todo um cenário muito complicado de um local que é um autêntico hotspot de biodiversidade, portanto foi considerado, enfim, pela comunidade científica como um sítio extremamente rico, com muitas espécies endémicas, portanto, que só existem naquela zona, enfim, preocupa-me a velocidade com estes ecossistemas estão digamos, a sofrer com isto e, portanto, a desaparecer esta biodiversidade riquíssima. Enfim, eu sei que não é a história mais positiva, mas é um bocadinho a realidade. Pronto, eu não podia deixar de partilhar aqui porque de facto é uma realidade que existe não apenas em São Tomé, mas em inúmeros sítios para este mundo, essencialmente sítios pobres porque, enfim, as pessoas têm de facto de sobreviver, têm de dar comida às suas famílias e portanto não é fácil chegar lá enfim, com medidas conservacionistas tipicamente ocidentais e dizer-lhes, olha, meus amigos, vocês agora não podem pescar isto, vamos fazer isto de mar marinha protegido. Eles sempre pescaram ali, os avós pescaram ali, os pais pescaram ali. Enfim, é um processo muito complicado. Um desafio muito grande. Sim, isso pronto, vai bater um bocado naquela questão que tínhamos falado antes, de ver as diferenças entre, por exemplo, tinhas falado, visto há 20 anos os tubarões e não os vês agora e pronto, é realmente... pronto, para nós que só sabemos disto contado já é complicado, então perceber alguém que realmente viu isto em primeira mão deve ser complicado. Depois perceber como é que conseguimos lidar com estes problemas. Por exemplo, nós agora, e pronto, podemos já pegar na próxima pergunta, mas nós estamos neste momento na década dos oceanos, das Nações Unidas, a 2030, e há uma míria de problemas que estão a ser levantados e discussões que são feitas acerca de vários problemas. E um deles acaba por ser também a parte da pesca e da conservação, pronto. E pegando também um bocado nesta história que contaste e nesta experiência que tens de ver a evolução da biodiversidade em São Tomé e Príncipe e noutros locais também, gostaria de perguntar também, entre estas várias temáticas que são prioritárias para esta década dos oceanos, pronto, que é um marco, quais é que consideras mais urgentes para esta parte da decisão política e da ação, e particularmente tendo em conta que há muitos países que não têm, pronto, como estavas a dizer, têm a possibilidade de conseguir aplicar os nossos métodos ocidentais com facilidade. Pronto. Bom, eu, enfim, não sou nenhuma autoridade para dizer onde é que devemos começar, mas eu acho que há, enfim, 4 grandes temas, ou 3 pelo menos, grandes temas que são incontornáveis e que é naturalmente a sobrepesca, o aquecimento global, a poluição e, enfim, isto um bocadinho mais localizado, mas a destruição dos habitats. Portanto, penso que, mas assim, enfim, os 3 grandes temas, a sobrepesca, aquecimento global e a poluição, são de facto os grandes flagelos que existem hoje em dia a nível global e que naturalmente afetam os oceanos, mas afetam também, enfim, a parte terrestre e que
não nos enganemos, está tudo interligado, não é? Portanto, o oceano faz parte de tudo isto e, portanto, o oceano acaba por... tudo o que fazemos ao oceano acaba por ter repercussões em terra e acaba por ter repercussões na nossa vida. E, portanto, enfim, eu acho que é urgente atacar, digamos assim, entre aspas, estas questões e, portanto, de uma vez por todas, ter a coragem política, ter a coragem de tomar decisões que de facto podem ser impopulares e que podem afetar, que é sempre a mesma questão, não é? Portanto, grandes grupos financeiros, portanto, há aqui sempre a questão do dinheiro, mas também nos cabe a nós, cidadãos comuns, fazer um bocadinho por isso, porque não podemos esperar só e isto é algo que eu vejo enfim, com alguma frequência, que é esperarmos que os governos façam a legislação em função do que faz sentido. Isto não pode ser assim. Não podemos ser ingênuos a este ponto, nem egoístas a este ponto. Claro que tem de haver um trabalho que é feito, digamos, de cima para baixo, e, portanto, no sentido de legislação e de administração, e, portanto, em relação aos recursos e em relação às escolhas que fazemos, mas isso também tem de partir de nós. Portanto, passa muito, e isto é uma questão fundamental, passa muito por sermos consumidores conscientes e, portanto, cidadãos conscientes da nossa ação e do nosso impacto no planeta. E, portanto, quando falamos, por exemplo, da proibição do plástico descartável, etc., que tem de avançar, é tudo verdade, e eu concordo a 100%. Agora, se calhar teremos muito mais força nós como consumidores mudar a produção do plástico descartável do que propriamente ter de esperar anos, porque estas coisas demoram anos, a questão da legislação e de implementar e de regras, etc., isto acaba por demorar anos. Se nós amanhã simplesmente formos a uma das grandes superfícies e optarmos imaginemos que existem, sei lá, 2 marcas de manteiga e que uma tem, o invólucro é em papel reciclado e o outro é em papel de plástico, enfim. E se todos os consumidores optarem pela embalagem de plástico de papel reciclado, imediatamente vão soar umas sirenes luminosas nos produtores desta manteiga e vão perceber, calma lá, os consumidores estão a escolher esta, portanto vamos perceber aqui o que é que está diferente e vamos mudar em função, porque nós é que temos essa força, os consumidores é que têm essa força de mudar as coisas e atenção, isto não será de um dia para o outro, mas praticamente, enquanto que todo o processo de imposição de regras e de mudar a legislação e de criar moratórias, etc., acaba por ser muitas vezes penoso e extremamente lento, enfim, portanto é um tempo que nós não temos, parece-me que passa muito por aí. Sem dúvida, se não houver a procura, não é? Não vai haver tanta oferta. Nem mais. Mas acho que se tem reparado também que as pessoas, pronto, agora têm mais acesso à informação, que já há muita gente que acaba por ter uma mudança, sem dúvida. Assim. Sem dúvida absoluta. Na questão dos supermercados, muita gente que acaba, pronto, coisas pequenas que depois somam-se num todo grande, por exemplo, levar os próprios sacos, mesmo na parte da fruta, que já é possível levarmos nós os sacos e conseguirmos fazer nós, pronto, essa poupança que acaba por ser fulcral, não é? Não podemos só esperar por regras que muitas vezes podem ser quebradas, não é? Claro que sim, claro que sim. Está de facto a haver um movimento relativamente rápido em relação a outros movimentos que apareceram. A questão do plástico, de facto, teve uma resposta surpreendentemente rápida por parte do mundo em geral, em relação a outros problemas que existem e que, de facto, parece que tem uma grau de aceitação, assimilação mais lento, sem dúvida, concordo aí com a questão do plástico em particular, mas pronto, não deixa de ser urgente fazer mais. Exato, sempre procurar por mais soluções e mais formas de nós próprios termos a mão nas mudanças, porque se nós somos mais do que quem produz. Pronto, passando agora para uma outra área, que é, tu encontras-te agora como coordenador de cogestão da Reserva Natural das Berlengas, se não estou em erro, já desde 2020, aliás. Exatamente. E tendo em conta a experiência que tens também na parte de descrição da fauna aqui, marinha portuguesa, como é que achas que está
a mentalidade de conservação em relação ao pescado cá em Portugal e estas zonas protegidas, como é que são vistas pelo próprio público, pelas pessoas pela comunidade em geral, a comunidade está próxima, a comunidade também está afastada, acaba por isso só por turismo. Qual é que é o impacto da conservação cá em Portugal, destes espaços, da mentalidade das pessoas? Uhum. Acho que hoje em dia o cidadão comum está muito mais alerta e muito mais sensível à questão da conservação ambiental, mas sem dúvida nenhuma, falámos em relação a 10 anos ou a 20 anos, é uma mudança muito grande. O cidadão comum hoje em dia percebe a importância da proteção enfim, dos ecossistemas, tanto terrestre como marinho, e do modo como eles estão interligados e como eles acabam por ser fundamentais no seu dia-a-dia, no seu modo de vida. E eu acho que, enfim, quer queremos, quer não, enfim, a pandemia trouxe imensas coisas negativas, naturalmente, e continua a trazer, mas houve aqui parece-me, atenção, estou a falar a minha opinião, portanto não estou baseado em estudos científicos, portanto, para dizer isto, mas parece-me que também as pessoas com esta questão, essencialmente do confinamento, mas também a perceberem esta origem do Covid, etc., é que as pessoas acabam por privilegiar cada vez mais, enfim, o tempo ao ar livre, depois destes vários confinamentos, as pessoas acabam por privilegiar, e de querer proteger esses lugares, digamos, pristinos, ou que estão protegidos, ou que, digamos, que acabam por manter a sua essência natural, portanto, acho que cada vez mais se torna mais fácil sensibilizar as pessoas para a questão da conservação ambiental. E, portanto, parece-me que era algo que, ao princípio, era assim meio difícil, que a malta, enfim, havia assim uma opinião geral dos conservacionistas, que eram a malta que anda aí, os tree huggers, né, abraçado às árvores, assim, meio hippies, e hoje em dia não é nada disso. Hoje em dia, de facto, as pessoas percebem essa importância e percebem o papel das entidades de conservação, dos conservacionistas, enfim, desde que devidamente fundamentadas, atenção, não entremos aqui em fundamentalismos, que eu acho que raramente funcionam os fundamentalismos, mas eu acho que há hoje em dia uma abordagem muito mais pedagógica e, portanto, também esse conservacionismo começou a evoluir e a ter uma preocupação de envolver a comunidade cada vez mais, e é um bocadinho isso que tentamos fazer aqui na Cogestão. A Cogestão é precisamente isso, portanto, é gerir entre várias entidades que acabam, portanto, não existe uma entidade que manda, digamos assim, é uma coisa conjunta e, portanto, a ideia é ter uma gestão participativa de todos os atores e nestes atores, enfim, incluem-se a comunidade académica, parte dos ONGs de conservação, os pescadores, os mariscadores, o turismo, portanto, tudo que é agentes turísticos. E, portanto, e é engraçado porque temos tido várias reuniões com a comunidade dos pescadores e é impressionante a abertura que eles têm para enfim, avançar com medidas que, enfim, nós poderíamos achar que imediatamente seriam contra, e não, estão perfeitamente abertos a ouvir, estão hoje em dia, grande parte deles, sensíveis também à problemática que é a sobrepesca e a escassez de recursos cada vez maior, e o modo como desequilibrar, enfim, acabamos por estar a desequilibrar os ecossistemas marinhos por um excesso de pesca, não é? Portanto, parece-me que começa, mas também lá está, é algo que se vai criando, é preciso alguns anos, normalmente, até criar-se esta relação de colaboração mútua, e eu acho que isso está a ser conseguido aqui nas Berlengas, também fruto de projetos que existem já anteriores à criação da Cogestão, entre várias entidades, e portanto eu acho que estão a começar a surgir os primeiros frutos, e um exemplo disso é que foi criado no final do ano passado, em dezembro do ano passado, o primeiro comitê de cogestão para a exploração do percebe na Berlenga. E, portanto, o que isto significa é que a comunidade académica, conservacionista, mas também
o pessoal que apanha o percebe, portanto, os mariscadores, sentados à mesma mesa e com regularidade e com frequência, algo que já andavam a ser trabalhado há mais de 2 anos, através de um projeto que depois culminou então com a criação em decreto-lei da cogestão do Percebe da Berlenga, e portanto que permite aqui criar uma plataforma de entendimento, perceber qual é que é o estado da população e isto tudo numa conversa entre todos, perceber que se calhar vamos limitar a pesca nesta zona porque está, enfim, mais comprometida e vamos privilegiar esta zona, ou vamos criar aqui uma altura em que do ano, digamos, da épocas de defesa ou zonas de defesa, que não vamos ali agora, vamos aqui, e também de algum modo tentar valorizar este recurso, sendo que é um recurso que vem de uma área protegida e que é gerido de uma forma sustentável. Portanto, acho que passa muito por aí. Sim, realmente é muito positivo ouvir que realmente há este entendimento entre as várias áreas e também referiste a parte do turismo, que acaba aqui em Portugal, nós acabamos por ter um grande impacto por parte do turismo, né? Principalmente nas zonas costeiras. E é muito importante que esta consciencialização passe também por quem está cá só por momentos, ou seja, ter noção de onde é que vem o peixe que está a comer, de onde é que vem tudo o que está a consumir, principalmente nas zonas costeiras. Exatamente. E hoje em dia não há desculpa, quer dizer, nós vamos ao supermercado e sabemos de onde é que o peixe vem, onde é que foi capturado, como é que foi capturado, o modo como foi capturado, se é de aquacultura ou se é de selvagem. Portanto, hoje em dia não há desculpa para não sermos consumidores conscientes. E eu acho que isso é fundamental. E, portanto, a AN, enfim, o IPMA tem feito trabalho sobre isso, o Oceanário tem feito trabalho sobre isso, tem um cartãozinho que é das escolhas sustentáveis, de dizer porque é que se deve comer este peixe, porque é que não se deve comer este peixe. Portanto, hoje em dia esta informação está acessível a todos e, portanto, enfim, temos de fazer por isso, temos de fazer um bocadinho mais. Sem dúvida. Bem, nesta nota positiva, que eu considero positiva, esta harmonia entre as várias áreas que começa a aparecer, anuncio que estamos quase a terminar esta conversa muito interessante e, antes de terminar, gostaria de pedir uma pequena reflexão final e essa reflexão seria quais é que são as 1000 palavras que como a sua fotografia substitui, ou seja, do famoso ditado, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Ou seja, não precisam ser as 1000 palavras, literalmente. Mas, claro, não tínhamos tempo para isso. Sim, mas qual é que é mesmo a mensagem geral? A mensagem geral que eu acabo por tentar passar parece que é clara, que é os oceanos são resilientes, mas até certo ponto. Portanto, nós temos de fazer a nossa parte e deixar que eles de facto existam como são e que floresçam e que possam seguir o seu caminho, e portanto isso cabe-nos a nós deixar que aconteça. E isto se não queremos que os nossos filhos e os nossos netos venham a conhecer os tubarões, as tartarugas e todos esses animais emblemáticos e que são absolutamente estruturantes e fundamentais para os ecossistemas marinhos, se não queremos que eles conheçam estes animais apenas através de fotografias. Ainda bem, uma excelente mensagem. E pronto, nesta nota parece que chegamos ao fim do nosso episódio. Queremos agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e ter estado aqui a contar-nos as histórias pelas quais já passou, que são únicas. Esperamos que quem nos ouviu tenha gostado e que sinta à vontade para fazer perguntas para si ou para nós. Esta conversa estará disponível em formato de vídeo no nosso Instagram e no canal do YouTube, em áudio no Spotify. Basta pesquisar por Corrente Atlas ou por Conversas de Ciência. Muito obrigada e até um próximo episódio. Obrigado também.